Glória a Deus, irmãos. Eu sou Camila, sou a sua irmã em Cristo. Estou aqui nessa quinta-feira do Concordar para repartir a palavra de Deus ao seu espírito. Nós estamos aí nesse primeiro dia, 1º de maio, mês da renúncia da noiva, servir, ser resposta ao sinal do Espírito, gerar o mistério do primogênito celestial pelo ventre que vai ao encontro. Glória a Deus, porque nós somos um ventre espiritual, nosso espírito é um ventre que gera e nós estamos sempre indo de encontro ao noivo Jesus, porque Jesus está sempre disposto a se encontrar conosco. Essa primeira semana é a primeira semana do mês de maio, semana Raquel, o clamor de quem gera a primícia de príncipes. E hoje, precisamente, é quinta-feira do concordar, a concordância que tira a pedra e abre o poço. Glória a Deus, eu quero começar lendo aqui com os irmãos, Gênesis 29, abra a sua Bíblia em Gênesis 29, eu tô aqui com a minha Bíblia linda, maravilhosa, versão Almeida Revista Atualizada, que eu comprei recentemente, glória a Deus. Estou feliz com essa Bíblia, estou lendo a Bíblia nessa nova Bíblia. Então, abre aí Gênesis 29, versão ARA, que eu vou ler aqui com vocês. Nós vamos ler alguns versículos até mais ou menos o versículo 11. Gênesis 29, versículo 1 ao 11. Vou botar meu óculos aqui. Foi-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-lo no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e de apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos nos deter aqui nessa mensagem, no versículo precisamente no versículo 10. E eu vou querer destacar aqui com os irmãos 3 verbos que este texto, este versículo nos ensina. Vou beber uma água aqui. A água que nós bebemos de Jesus, ela mata a nossa sede, né? Mas o corpo precisa ficar bebendo água o tempo todo. Bom, versículo 10, nós temos aqui 3 verbos que nós podemos destacar para nós podermos desfrutar desse versículo. Então, nós vemos aqui no versículo 10 que Jacó, ele chegou, se removeu a pedra da boca do poço e deu de beber. Então, nós temos o verbo chegar, temos o verbo remover e temos o verbo dar. Glória a Deus. Vou pegar aqui minhas anotações para a gente poder conversar um pouco mais, né, sobre esta palavra. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, de lendo esse texto, né, o que eu fui ganhando, o que eu percebi o Espírito Santo me conduzindo, o que foi fazendo sentido no meu espírito, que eu espero que faça sentido no seu também. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: remova os obstáculos, remova as distrações, remova os impedimentos humanos. Glória a Deus. Quando nós chegamos nos ambientes, quando chegamos no nosso dia a dia, no nosso viver diário, quando nós chegamos na nossa casa, quando nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós chegamos na casa dos familiares, quando chegamos nos ambientes de estudos, nos lugares onde nós vamos, nos lugares onde Deus nos envia, ao chegarmos em cada ambiente, ao vivermos em cada ambiente, nós precisamos remover os obstáculos que nós colocamos, os impedimentos humanos precisam ser removidos. Se nós colocamos impedimentos humanos, nós temos a habilitação do Espírito de Deus para retirar esses impedimentos humanos. Se nós chegamos em ambientes em que já existem impedimentos humanos colocados, nós precisamos retirar esses obstáculos que foram colocados por terceiros. Nós precisamos também remover
as distrações. Precisamos estar nos ambientes e se já existirem distrações nesses ambientes, precisamos removê-los. Nós não vamos nos relacionar com aquilo que nos distrai. Se nós estamos colocando na nossa vida, no nosso viver diário, no nosso dia a dia, distrações, precisamos, pelo Espírito Santo, remover as distrações. Um exemplo de distração são as redes sociais, são as mídias sociais. Como nós podemos remover as distrações? Eu tenho uma teoria mental que nós só não nos distraímos com mídias e redes sociais quando nós substituímos essas práticas com algo que nos vai dar prazer também. Então, ao invés de estar na mídia social, eu vou pegar um livro que eu posso desfrutar. E aí vai da sua escolha, um livro que te abençoa, um livro que te edifica. E um livro que te abençoa, um livro que te edifica, que é um livro que faz sentido para a estação e para o ciclo que você está vivendo, é um livro que tem que estar se encaixando com a sua trajetória. É um livro que tem que se encaixar com o tempo de Deus para você. Porque muitas vezes nós vamos iniciar a leitura de um livro e aquela leitura não vai fluir. Porque não é o momento para você ler esse livro. Talvez você esteja vivendo um outro ciclo. Ou muitas vezes nós vamos precisar nos exercitar, porque sabemos que Deus deseja que nós aprendamos o conteúdo que está nesse livro, mas vamos precisar nos exercitar e nos disciplinar para lermos uma porção diária até nós concluirmos a leitura desse livro, até nós ganharmos a porção que Deus deseja que nós ganhemos ao ler esse livro, irmão. Então tá aí um conselho, uma aplicação prática para mim e para você. Vamos remover as distrações, substituindo-as por práticas de coisas, e no caso, leituras de livros que nos abençoam, nos edificam e que nos dão prazer. E se o livro não está te dando prazer, talvez seja o momento de você removê-lo neste momento e entrar em outra leitura que irá te abençoar. Siga o fluir, siga a direção do Espírito Santo, cada um tem uma experiência, isso não é regra de fé, isso é compartilhando a minha experiência. Em terceiro lugar, nós precisamos remover os impedimentos humanos. Sim, nós precisamos nos desfazer dos conceitos naturais para acessarmos maior plenitude em Deus. Nós precisamos nos desfazer dos impedimentos humanos. Irmãos, a nossa mente é limitada. A nossa mente, ela o tempo todo nos limita. Ah, mas será que é possível viver isso? Será que quando nós acessamos ambientes diferentes, nós não ficamos com uma mentalidade de uma estação anterior? O rio, ele flui, o rio não para, a água parada dá dengue. Nós não podemos estagnar no fluir de Deus, nós precisamos seguir o fluir de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento. Você ouve, ele vai, ele passa, ele vai, ele vem, e ele está sempre se movendo. Nós precisamos em todo o tempo estarmos seguindo o fluir e o mover de Deus. E quando nós estamos imersos nesse fluir, os impedimentos humanos, eles são arrancados. Nós temos a habilitação do Espírito Santo para arrancar os impedimentos humanos, ou até mesmo o próprio Espírito de Deus vai arrancar de nós esses impedimentos humanos. Nós não podemos viver limitados e restritos nos conceitos humanos. E quando nós nos desfazemos de conceitos naturais, nós nos movemos no fluir de Deus, acessamos maior plenitude em Deus e damos espaço para que na nossa mente, no nosso espírito, na nossa fé, nós vamos passar a crer não mais em conceitos naturais, mas vamos passar a crer em conceitos espirituais, em conceitos eternos. A nossa vida precisa ser uma vida de substituição, né? Nós vivíamos conforme o primeiro Adão, que é a alma vivente, e de fato Cristo, ele veio ser o último Adão, que agora é espírito vivificante. Assim como o primeiro Adão refletia aquilo que é natural, o último Adão reflete aquilo que é espiritual. E nós vivemos nessa realidade, quando nós substituímos conceitos naturais, conceitos humanos, por conceitos espirituais e eternos, a nossa vida é ajustada nesse caminho. E quando nós vivemos essa maior plenitude em Deus, nós fluímos nesse rio e do nosso interior flui rios de águas vivas. Aleluia! Eu quero ler aqui com os irmãos, já que nós estamos falando sobre este fluir de águas vivas. Nós vamos ler João, capítulo 8, versículo 38, que diz... não é isso. Deixa eu ver aqui na minha nota, eu tinha anotado esse versículo.
Glória a Deus. É João 7. Vamos ler João 7, versículo 38, que Jesus diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Nós cremos em Jesus e por isso do nosso interior flui um rio de água viva. Amém. Quem se desfaz dos conceitos naturais abre espaço para os conceitos eternos. Então, que a minha e a sua disposição esteja sempre em nos desfazer dos conceitos naturais e abrirmos espaços para os conceitos eternos, em nome de Jesus. O segundo ponto que nós podemos ganhar neste texto é que nós devemos nos dispor e nós devemos nos mover. Devemos ficar aqui até que do alto sejamos revestidos de poder. É o que Jesus diz para os discípulos em Lucas 24, 49. Quero ler aqui com os irmãos esse texto, que nós podemos ganhar muito, né? Tudo que Jesus disse para os discípulos, tudo que Jesus disse para os apóstolos, é algo que nós podemos ganhar no nosso viver diário hoje, no nosso dia a dia hoje, nós podemos ganhar com isso. Então, Jesus, quando está ali prestes a ser ascendido aos céus pelo Pai, ele vai e diz, Lucas 24, versículo 49, diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, permaneceis aonde vocês estão, até que do alto vocês sejam revestidos de poder para viverem o envio de Deus. Então, irmãos, existem ciclos da nossa vida. Nós vivemos uma trajetória completa, ok? Nós temos uma vida plena, nós recebemos a plenitude de Cristo Jesus, mas nós não nos movemos em cada estação, em cada ciclo da mesma forma. Existem princípios, existem direções e diretrizes de Deus para cada estação em que nós vivemos, e de fato existem coisas que são fundamentos inabaláveis. E como nós nos tornamos pessoas que estão sobre esse fundamento que é inabalável? É nós comermos de Deus constantemente, é buscarmos a Deus diariamente, é orarmos constantemente, é nos alimentarmos da palavra de Deus a cada dia, porque essa palavra ela não muda. Deus, o Senhor, é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente, mas nós, diante de quem Cristo é, nós podemos contemplá-lo e nós vamos refletir Jesus no nosso viver diário, em cada ciclo que Deus nos coloca, em cada ambiente que Deus nos coloca, em cada face das nossas vidas, nós vamos poder fazer isso de uma forma diferente, que é como Jesus nos ensina. Então, nós precisamos discernir. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar, há tempo de dançar e há tempo de prantear. Nós precisamos discernir o tempo de Deus em cada ciclo das nossas vidas. E existem momentos que nós vamos precisar repousar. O Bispo Betão sempre nos ensina, se está cansado, para e descansa, mas não retrocede. Se tu está precisando de descanso, você para e descansa, mas você não para e estagna, você para, descansa, recebe o consolo quando receber a ordem e a direção de Deus, então você caminha. Jesus disse aqui, vocês têm que ficar nessa cidade para do alto vocês serem revestidos de poder, e aí então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então o que eu notei aqui é que para os filhos de Deus, a pausa, o descanso precisa servir a um propósito. Nós precisamos servir a um propósito que é maior que nós mesmos. O nosso dia a dia precisa apontar para aquilo que é eterno. E eu estou aqui gravando esse vídeo, tem um céu incrível diante de mim, que quando eu começo a falar, eu tenho um regozijo, uma satisfação, um prazer e um contentamento no meu espírito, porque aquilo que Deus fez aponta para Ele mesmo, né? Eu li recentemente um texto de 1 Coríntios que fala que nós fomos criados para Deus e fomos criados para Deus Pai e em Jesus Cristo, né? Tudo o que existe precisa estar dentro, em comunhão, em devoção, em adoração ao Pai, em adoração a Jesus Cristo, porque o Deus triuno é o ser mais importante que existe em todo o cosmos. Não existe nada tão elevado quanto o Deus triuno, não existe nada que exija tanto a nossa entrega, devoção e vida de forma completa, plena e entregue quanto o Deus triuno. Então que nós venhamos de fato servir a este propósito que é maior
maior e que é superior a nós mesmos, que venhamos descansar, porque neste tempo de repouso precisamos servir a Deus conforme o ciclo determina, conforme os sinais que o Pai aponta para nós. Existem mesmo sinais, né? Nós temos o Espírito, a unção que nos ensina todas as coisas, e essa unção vai nos guiando, ela vai nos apacentando, porque Jesus, ele é o bom pastor, nós pertencemos a esse rebanho, então não existe em nós espaço para angústia, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que aqueles que são casados vivam como se não fossem. Por quê? Porque o tempo está abreviado. Aqueles que choram como se não chorassem, porque nós precisamos remir o tempo, precisamos exercitar o nosso espírito a cada momento, sermos vigilantes e orando em todo o tempo no espírito, contemplando a Deus, recebendo de Deus essa alegria, recebendo de Deus esse abastecimento e esse refrigério para o meu e para o seu espírito. Aleluia. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos é: desfrute, deixe fluir. Flua no rio de Deus, flua nas águas do Espírito de Deus, flua por essas ondas, né? Nós vemos o mar, nós contemplamos o mar e nós vemos como o mar é temível, né? Jacó, quando esteve num ambiente, a casa de Deus, Betel, ele disse quão temível é esse lugar. E eu tenho essa experiência quando eu estou diante do mar e precisamente à noite. Se eu estou diante de uma praia, à noite eu olho e eu tenho uma experiência de êxtase no meu espírito, porque eu declaro quão temível é esse lugar, porque o mar é tão grande, existem tantos elementos, tantos animais no mar que nós não temos a capacidade de imaginar, porque nós estamos entretidos no nosso viver diário. E até então, irmãos, o que aponta de fato para o nosso espírito é o exercitar o Espírito de Deus, né? Deuteronômio fala que aquilo que ao homem tem coisas que ao homem são reveladas, mas existem coisas que é revelada a Deus, e isso para nós é mistérios. Quando nós passamos a meditar que existe no cosmos diversas galáxias, existem diversos planetas, e Deus criou todas essas coisas. E esse Deus que ele é transcendente, ele é imanente, ao mesmo tempo ele é tão pessoal, ele é tão perto, ele decidiu de fato se encarnar na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, que decidiu entrar no ventre de Maria, engravidada pelo próprio Espírito, gerado pelo Espírito de Deus, no ventre de uma virgem, no ventre de uma adolescente, no ventre de uma mulher que tinha pouca idade, no ventre de uma mulher que para nós hoje não seria nenhuma pessoa adulta, mas Deus tem os seus caminhos, e os seus caminhos são misteriosos, e quando nós contemplamos os caminhos de Deus, nós desejamos fluir neste fluir de Deus, desejamos de fato contemplar as maravilhas de Deus, entendendo que o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. O homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova. Nós envelhecemos, hoje eu estou com um cabelo, amanhã eu posso estar com outro cabelo, hoje eu estou com peso, amanhã eu posso estar com outro peso. A nossa fisionomia, o nosso exterior muda, irmão, mas nós precisamos de fato ter zelo pela casa e pelo templo que nós somos santuários do Espírito de Deus, nós não pertencemos a nós mesmos, pois somos comprados por preço de sangue. Jesus nos comprou, ele habita no nosso espírito e nós temos a responsabilidade de o expressá-lo por meio do nosso homem exterior. Eu não menosprezo o meu exterior, eu não fico moribunda por aí, porque eu tenho um zelo, e o zelo precisa ser de dentro para fora. Eu tenho o Senhor no meu espírito e a minha sua responsabilidade como membros desse corpo é expressá-lo. 1 Coríntios ensina-nos sobre a realidade de que os membros, eles têm uma importância, cada membro tem a sua devida responsabilidade. Os membros que são vistos como menores, eles têm grande responsabilidade para o corpo. Nós estamos interligados, entrelaçados por juntas e medulas, e nós estamos aqui buscando o exercício diário de nos edificar mutuamente, porque uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm palavras. Nós temos que exercitar o nosso espírito, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, a minha exortação para o seu espírito, para o meu espírito é: desfrute, flua, o rio não para de fluir e nós também não. Somos como o vento, somos nascidos do Espírito de Deus. Aleluia! Eu quero ler com os irmãos para nós finalizarmos João 3, o versículo 8. Realmente a Bíblia é um livro desfrutável. Nós precisamos exercitar-nos a desfrutar da Bíblia. Se nós não desfrutamos da Bíblia, não há nada de errado nela, e sim nós. Mas o Senhor, o Espírito, vai nos ajudar a degustar da palavra, amar a palavra, desfrutar a palavra. João 3, versículo
8 diz, vamos ler do versículo 7, é Jesus com Nicodemos aqui. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqueles que são nascidos do Espírito, eles são pessoas imprevisíveis, né? Nós temos a marca da imprevisibilidade, e isso não é para a própria glória. Ai, irmãos, eu me glorio porque eu sou peculiar. Não, não é isso. Para com isso. Nós não somos seres peculiares, não somos seres subjetivos, nós somos bem objetivos. Nós temos a palavra de Deus no nosso espírito e isso nos molda de dentro para fora. Então, que essa palavra te alimente, que essa palavra me alimente, porque o vento tá soprando aqui. E glória a Deus, porque o vento sopra e nós nos movemos debaixo da direção e do propósito de Deus a cada dia. Esse é um exercício. Nós nos exercitamos para proclamar essa palavra, para viver, experimentar e praticar essa palavra no nosso viver diário. Em nome de Jesus. Faça a tua consagração, estabeleça a tua oferta, exercite a oferta, exercite a consagração, exercite o ato da generosidade, o ato de dar. A Bíblia fala que o dar é um dom e ele precisa ser feito com generosidade, precisa ser feito deliberadamente. Então que esse seja um exercício meu e seu, porque melhor é dar do que receber. Nós damos a palavra, nós damos os recursos, nós consagramos para a edificação do corpo de Cristo. E como eu desfrutei da leitura de 1 Coríntios, nós precisamos fazer tudo não pensando no nosso próprio interesse, mas pensando no interesse do próximo, em sermos pessoas que declaram palavras agradáveis, né? Quando nós lemos a Bíblia, a gente vai desmistificar um monte de crise que nós temos na nossa mente, irmãos. Leiamos a palavra de Deus, comamos a palavra de Deus. Que o Senhor seja com o seu espírito e nós nos vemos em breve, em nome de Jesus, se Deus quiser. Shalom. Pai querido, Pai amado, Pai que cuida de nós, que é dono do tempo, que é dono de todas as coisas, que é dono, que conhece o futuro, o presente, o passado, que não está preso às coisas daqui. É um Pai generoso, dono de toda a sabedoria. Pai, eu peço perdão a Ti, Pai. Peço perdão dos meus pecados, Senhor, das minhas falhas. Tu conheces, Pai, Tu sabe o meu tamanho, Tu conheces os meus pensamentos. Tu, Senhor, que é o dono, Pai, de todas as coisas. Pai, peço a Ti Teu perdão, Pai. Teu perdão nesse momento. Abra o meu coração, Senhor. Abro e peço permissão, Pai, para adentrar na Tua presença, Pai. Não que eu queira dizer que existe um momento específico para isso, porque a Tua graça que me faz levantar, que me faz acordar, este é o motivo de sempre estar na Tua presença. Esse presente que o Senhor tem nos dado, de amanhecer, de acordar, de respirar, de falar, de ouvir. Obrigado, Pai, por deixar completo, Pai, por deixar por completo os sentidos para que eu possa ser uma ferramenta, Pai, uma ferramenta para o Teu propósito. Oh, meu Pai, eu peço a Ti permissão para que eu seja um intercessor desses, Senhor, que estão ouvindo essa oração nesse momento. Senhor, permite, Pai. Oh, Senhor, abre, Pai, Teus ouvidos a essa oração nesse momento. Daqueles que necessitam, Pai, da Tua presença, daqueles que necessitam do Teu favor, daqueles que necessitam da Tua sabedoria, Pai, porque Tu é dono de todas as coisas. O Senhor que deu inspiração para construir, o Senhor que deu o dom, que revelou, Pai, os caminhos, revelou as formas, revelou todo o conhecimento para cada um de nós, Senhor. Pai, eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais um dia. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem realmente se revelado, Pai, e dando oportunidades para cada um, Senhor, de voltar para a Tua presença, de estar na Tua presença. Pai, cuida de nossos lares, de nossa casa, em cada, Pai. Oh, Senhor, em cada quarto, em cada cômodo da casa, eu peço a Ti, meu Pai. Coloca a presença dos Teus anjos,
Senhor, não deixa que adentre nenhum mal de confusão, Pai, de perturbação. Pai, ajuda, Senhor, a cuidar de cada rachadura, Pai. Oh, Pai, ajuda, Senhor Deus, a cuidar, Pai. Tirar toda a sujeira, Senhor, toda a bagunça da casa. Pai, teu Pai que nos permite fazer isso, Senhor. Então nos ajuda, ajuda cada um que está aqui, Senhor Deus, sacerdotes, desperta os sacerdotes, Senhor. Oh, Pai, essa é a única arma, o único instrumento que temos, Pai. É a comunicação contigo, Senhor. É o tempo que tiramos, Pai, para falar, abrir nossos corações das coisas que nos afligem. Pai, porque não construímos nada aqui, Senhor. Tu é o Senhor que criou todas as coisas, que fez todos os ambientes, Pai, para que pudéssemos trabalhar nesses ambientes. Pai, muitas interferências acontecem, sabemos, muitas coisas não podemos ver, mas Tu é o Pai que contempla. Ajuda o teu filho que não enxerga, enxergar, Senhor. O teu filho que não ouve, ouvir. O teu filho que não consegue falar, falar, Pai. O filho que não consegue andar, andar. Porque andando, Pai, andando a partir da direção dos teus olhos, é que podemos construir, Senhor Deus. Paizinho querido, que podemos construir um relacionamento que nos dá segurança. Eu creio nesse relacionamento que dá segurança. Eu creio nesse relacionamento que dá direção, Senhor. Eu peço que Tua mão, Pai, nos ajuda, Pai, como ferramentas. Pai, para interceder por nossos filhos. Intercedo aqui agora pelo filho de cada um, aqui ouvindo essa oração. Pelas nossas crianças, nossos jovens, Pai. Esse mundo, Pai, com as ferramentas de sedução que eles têm aplicado na mente deles. Pai, limpa, Pai. Traz um anjo nessa noite, Senhor, com a espada dele de fogo. Tira toda a nuvem negra, tira toda a interrupção, tira toda a maldade, tira toda a confusão. Tira, meu Pai. Ajuda, Senhor, ajuda com esse propósito na nossa casa. Purifica a nossa casa, Senhor Deus, que é daqui de dentro que vai sair, Pai. Aqui de dentro também sai a inspiração, esse cuidado que o Senhor tem aqui com nossa casa, nosso lar, nossos mantimentos. Pai, eu te agradeço por me ajudar a retornar à comunicação com meus irmãos de Vinhedo, de São Paulo, dos outros estados, aqui do Rio. Pai, essa é uma ferramenta também, mas é essa oração, Pai. A oração, Pai, proporciona poder, Pai, porque pedimos esse poder. Tu disseste, se pedimos sabedoria, Tu nos dá sabedoria, Pai. O Senhor que é médico dos médicos, o Senhor Jesus que com um toque curava, com uma ordem da voz, mudava os ambientes, transformava todos os ambientes. Senhor, eu creio que essa voz ainda funciona. Eu creio que essa ação ainda existe. Então cuida de cada um, Pai, de cada ministério aqui representado, através do Espírito Santo. Espírito Santo palestra, por favor, nos dá a direção no dia de amanhã, nessa Babilônia, nessa Nínive. Enquanto colocamos os pés na rua, Pai, vemos pessoas querendo uma irritar as outras, mas que sejamos lamparinas, Pai, no meio dessa confusão. Que sejamos direção, Pai. Que sejamos esse bálsamo para reconstruir, renovar e direcionar todas essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que flui do teu grande amor.
rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei
trás. Deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais. Deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas fluir dentro de mim, mas deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Sou de verdade, porque nela nasci. Tenho a realidade que o mundo não quis. Me esvazio, porque quero Cristo. Todo inclusivo e extensivo. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Falo no Espírito e me conquistou. Ando como conquistado pelo Senhor. O invisível em mim corporificou e flui eternamente no meu interior. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Ó verdade, me arrebate a